Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero, meu amigo e minha amiga, você, meu irmão e minha irmã, falar sobre um assunto de suma importância, né? De que assunto é esse? Do que se trata? Trata-se do nosso tema dessa palestra, deste vídeo que eu quero transmitir para vocês. É a expressão lago de fogo, encontrado na Bíblia, no livro bíblico do Apocalipse. Se eu não me engano, né? Se não me falha a memória, só aparece essa expressão, esta palavra, lago de fogo, no livro do Apocalipse, no capítulo 19 e também no capítulo de número 20. Né? Mas o que eu quero conversar com vocês é o seguinte, é questionar, fazer uma pergunta, né? Melhor dizendo. Né? O que é o lago de fogo? Nós vamos aprender hoje o que é o lago de fogo. E também vamos aprender a responder, melhor dizendo, né, a segunda pergunta, que é quem vai estar neste lago de fogo. Agora fique sabendo já de uma coisa, você, meu amigo e minha amiga, você, meu irmão e minha irmã. Este lago de fogo, que muitos irão para lá, infelizmente muitos irão para lá, né? E o fim dessas pessoas que ali vão estar neste lago de fogo, infelizmente será um fim desastroso, né? Será um fim horrível. Agora, temos que aprender também, antes de falar sobre esse lago de fogo, aprender a respeito do nosso Deus. Nosso grandioso Pai, Ele não deseja que ninguém vá para esse lago de fogo. Ele não quer que ninguém vá. Né? Agora, o que Ele pede para que o que Ele pede para que você, eu, façamos para a gente não poder ir para esse lago de fogo? O que ele requer que a gente faça? Muito simples. A própria Bíblia, né, aqui no livro de Isaías, ela nos diz justamente o que é que o nosso grandioso Pai, Ele quer que você e eu faça. Vamos aqui para o livro bíblico de Isaías, Isaías no capítulo de número 55. E vamos ler aqui na altura do versículo de número 7. Note o que está escrito. Isaías 55, 7, Deus diz: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Olha que expressão, hein? Então, como vimos aqui, meu amigo e minha amiga, o que nós temos que fazer é voltar para Deus. Abandone o seu caminho mau. Abandone os seus maus pensamentos. Abandone o pecado. E aí sim, ao abandonar o pecado, abandonar esses seus caminhos, você retorna para Deus. Aí com certeza Ele não jogará, não lançará você nesse lago de fogo, né? Então, foi isso que nós realmente estamos vendo aqui. Né? De forma bem direta e respondendo à pergunta que eu fiz, o que é o lago de fogo? Vamos deixar que a própria Bíblia ela nos responda o que é o lago de fogo. Né? Aqui no livro de Apocalipse, como eu falei, que são os lugares que se encontram essa expressão. Então aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, e o versículo que nós iremos considerar é o versículo de número 14. Então vai mostrar aqui claramente o que é esse lago de fogo. Né? Apocalipse 20, verso 14 diz assim, vamos ler principalmente a parte final. Né? A parte final diz assim, ó, o lago de fogo é a segunda morte. Então, perceberam que o lago de fogo, a Bíblia diz que é a segunda morte.
Bem, se o lago de fogo é a segunda morte, como vimos de forma tão objetiva, né, como a Bíblia respondeu, então se ele é a segunda morte, isso quer dizer que as pessoas, nós que estamos vivos, vamos morrer uma vez e com certeza haverá ressurreição. E nesta ressurreição as pessoas retornarão, não é isso? Mas se a pessoa morrer de novo, ou seja, a segunda vez, morrendo pela segunda vez, você vai estar onde? No lago de fogo. E no lago de fogo, meu amigo, como eu falei no início, não tem saída, não tem solução, não tem mais salvação para quem lá estiver no lago de fogo. Mas aí surge uma outra pergunta, né? Quem vai estar então nesse lago de fogo? Será que eu posso afirmar com certeza que você, eu ou uma outra pessoa, ou um pecador aí, por mais que ele tenha matado, ele vai estar nesse lago de fogo? Porque a situação lá vai ser ruim, né? Mas quem vai estar lá no lago de fogo? A Bíblia, ela responde. Primeiro, infelizmente, muitos vão estar lá. Muitos vão estar neste lago de fogo. Esse lago de fogo vai ser horrível, viu? E muitos para lá irão. Mas quem? Quem vai estar lá? Antes de falar quem vai estar lá nesse lago de fogo, eu quero apenas dizer para vocês que a expressão lago de fogo ou um lago de fogo, ela não existe. Essa expressão é um simbolismo. No livro de Apocalipse, que é um livro, na maioria das suas passagens, é um livro simbólico. Então, essa expressão lago de fogo, como vimos, ele retrata, ele simboliza, ele dá um nome à segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte, né? Como nós aprendemos. No entanto, ela é essa representação desse lago de fogo. Mas quem? Quem vai estar lá? A Bíblia diz que muitos estarão lá. Vamos ver aqui alguns que vão estar lá nesse lago de fogo. Vamos ver. A própria Bíblia aqui no livro, mais uma vez, do Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo agora de número 10, o 14 e o 15. O versículo 10 está escrito assim, olha. O diabo que as enganava, olha só, o diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Então, o diabo, a besta e o falso profeta. Vamos ver o versículo 14 para saber quem é que vai estar além do diabo, a besta e o falso profeta neste lago de fogo. O versículo 14 diz assim: Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então, foram lançados no lago de fogo, só fazendo uma recapitulação, o diabo, a besta e o falso profeta. Depois foi lançado também a morte. É isso mesmo, a morte vai morrer. A morte vai ser lançada no lago de fogo. Além da morte vai ser lançado o quê? O Hades, que significa o quê? A sepultura. A sepultura, onde estão todos mortos. Os cemitérios, onde as pessoas estiverem enterradas, né? É a sepultura. Então diz aqui a palavra de Deus que a morte e o Hades serão jogados no lago de fogo. Recapitulando mais uma vez, quem vai estar no lago de fogo? O diabo, a besta e o falso profeta. A morte e o Hades. Mas será que é só eles que vão ser lançados no lago de fogo? Será? Bem, para que o vídeo não fique grande, eu respondo daqui a pouco, no próximo vídeo, viu? Até lá.